A paz de Deus, meus preciosos irmãos, Marcelo Nascimento, Isaac Arruda, Aguinaldo Santos, Lurival Coelho, José Gomes, Silvana, Janete, Copi, Roberto, Coigi, Áurea, Alexandre, Raquel, Rodrigo, Roberto Carlos, Gilberto, Ivone, Kleber, João, Luiz, Nino Silva, Nivaldo Oliveira, meus queridos irmãos, né? Infelizmente, eu vou colocar isso aqui. Essas pessoas vão pensar que eu estou perseguindo estas pessoas, né? De fato, não é isso. Eu estou usando esta minha manifestação com o propósito da salvação destas almas. Porque isso tem muita gente na congregação cristã no Brasil envolvida com a maçonaria. Tá? Envolvido com a maçonaria. Esse pessoal quer entrar no reino de Deus, quer salvar suas almas, envolvido com a maçonaria. Olha, o sujeito, veja bem, o sujeito assume uma condição de mentiroso para fazer parte dessa religião. Isso é uma religião. Eles dizem que não, mas de fato é uma religião. Por quê? Porque, veja, tem oração, né? Lá eles fazem oração, eles fazem oração ao grande arquiteto do universo. Há livros religiosos. Se numa reunião lá dos maçons, lá tem cristãos lá no meio, tem lá a Bíblia. Se lá tem o muçulmano, tem também o Alcorão. Entende? Depende se são só judeus, eles têm lá a Torá sobre a mesa lá, então usam livros religiosos, fazem orações. Tem mandamentos, né, instruções para vivenciar a vida deles, como nós no cristianismo temos orientações e instruções para a vida prática cristã. Na maçonaria lá, eles têm lá também instruções a respeito disso, né? O tal dos landmarks, é isso? Eles se consideram lá uma irmandade, né? Então, essas coisas, bom, só o fato de ter lá, no meio deles... Tem oração é religar. Já provou que isso é uma religião de fato. Veja, eu vou usar aqui quem tem realmente muita autoridade para dizer a respeito se a maçonaria é uma religião ou não é uma religião. E é a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana, por volta lá do final do século retrasado, a maçonaria começou a tomar o controle da igreja, né? E, de fato, eles lideraram lá durante muitos anos, né? Isso em 1904, então, 49 comunidades cristãs se apartaram da maçonaria, porque entenderam que isso não é compatível com o ensino das Escrituras Sagradas e com a vida cristã, que eles têm um Deus estranho, né? Criou-se, então, a Igreja Presbiteriana Independente, que não aceita a maçonaria, né? Eles passaram todos estes anos aí, desde 1904 até 2006, discutindo a maçonaria dentro da igreja, né? E não fizeram isso escondido, não. Eles tinham, quando não existia internet, eles tinham jornais onde publicavam todas estas discussões. Quem defendeu a maçonaria, quem foi, né? Que dia, hora e que lugar ele manifestou a sua defesa da maçonaria, e também aqueles que se manifestavam contra. Quem eram os que não queriam a maçonaria no seio da igreja, que dia, que hora, que lugar. Fizeram isso o tempo todo aberto, não ficaram enganando como esse ministério está fazendo aí no seio da Congregação Cristã do Brasil, com tudo escondido. Tem até ensinamento, eu achei 3 deles aí nas listas secretas de ensinamento, mas tem mais outros, né? Que, de fato, é um passa-moleque, é um passa-moleque. É como se eles fizessem o seguinte: olha lá o balão, olha lá o balão, olha lá o balão. Está vendo o balão ali? Entende? Para desviar a atenção. Porque são pressionados por anciães de menor nível
a respeito da maçonaria, então eles colocaram esses ensinamentos a respeito da maçonaria, negando a maçonaria no seio da Congregação Cristã no Brasil. Eu vou mostrar até o ensinamento aqui que diz isso, quer ver? Ó? Eles colocaram em 1970, tópico 17, dizendo: sociedade secreta. Somos alertados a ter muito cuidado com determinadas sociedades secretas que estão visando angariar membros no meio do povo de Deus. Até servos de Deus são visados. Quem ingressar nesta sociedade, seja do ministério ou simples irmão, será desligado da comunhão da igreja. Repetiram isso em 1977 e em 2014. Mas não tem só esses tópicos, não. Tem vários outros, né? Em várias oportunidades. Isso aí é apenas um passa-moleque. Porque eles continuam fazendo reuniões secretas, a dia, hora e lugar que você não sabe onde. Quem foi que definiu aquilo, você não sabe também. Isso aí é apresentado nas reuniões anuais, entendeu? E todo mundo é obrigado a concordar. Quem não concordar vai ser expulso, né? Ou pelo menos vai ser colocado de escanteio, vai ser perseguido por outros do ministério, né? Depois vai para listas secretas de ensinamentos, direcionadas somente aos ministérios, aos anciãos do ministério, e se alguém der conhecimento para sua esposa, para o seu filho, ou algum irmão que tem um ministério menor, também vai ser desconsiderado. Então isso aí é maçonaria. Lá eles são divididos, tem o grupo dos 12, tem depois o grupo dos 40, depois a turma dos 70. Então, isso é maçonaria, está na cara. Então, esse negócio desses tópicos de ensinamento aí, isso aí é passa-moleque, é para distrair, tá? Tirar o foco. É a mesma coisa que a gente diz: ó, tá vendo o balão lá? Você está focado aqui, né? Aí o cara vem: ó, tá o balão ali, olha lá o balão ali, que é para enganar. Então, veja, eu estou fazendo esse vídeo porque são almas perdidas, porque o sujeito vai lá, ele vai assumir de cara que ele tem que ser um mentiroso. Ele tem que ser um mentiroso. Se alguém perguntar para ele: você é maçom? Ele vai mentir, ele dizer: não sou maçom. Entendeu? É isso que ele vai fazer, mas vai mentir. Vai mentir. O que diz a palavra de Deus a respeito da mentira? Diz assim, ó: simplesmente vós tendes por pai ao diabo, de querer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, essa turma aí, que quer entrar, assumem, né, como princípio de vida a mentira. Esses homens, essas mulheres, abrem nas suas vidas uma porta gigantesca para o diabo tomar conta deles e manifestar-se através de seus corpos. Entende? E veja, isso esses homens vão ficar de fora. A palavra de Deus ficarão de fora os mentirosos. A palavra de Deus fala, está lá no livro do Apocalipse. Veja o que diz lá em Apocalipse. Diz assim: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Isso está em Apocalipse 22, versículo 15. Entendeu? Veja, eles estão associados ao que há de pior entre os homens. São os cães, são os feiticeiros, são os prostitutos, os assassinos, os idólatras. Entende? A Igreja Presbiteriana do Brasil, então, enfrentou estes homens
ao longo de um século, para decidir, em agosto de 2006, o seguinte: primeiro, afirmar a incompatibilidade entre as doutrinas maçônicas com a fé cristã, né? Por quê? Eles têm lá um título que é o grande arquiteto, o Gadu, né, o grande arquiteto do universo, que é o nome de um Deus que pode ser preenchido por qualquer nome. Pode ser Buda, né? Pode ser Bhagavad, pode ser o que for, entende? Então, é uma indefinição terrível, né? Então, o artigo 2 diz: determinar a não recepção como membros à comunhão da igreja de pessoas oriundas da maçonaria sem que antes se renuncie à confraria. Não eleger nem ordenar ao oficialato da igreja aqueles que ainda estão interessados na maçonaria. Orientar com mansidão e amor aos irmãos maçons, por amor a Cristo e a sua igreja, deixarem a maçonaria. Compreende? Então, eles fizeram isso. Assumiram publicamente a rejeição da maçonaria. Eles estão fazendo isso de fato. Agora, aqui não. Aqui, esses tópicos de ensinamentos contra a maçonaria é um passa-moleque. É um passa-moleque. Esses homens aí, então, de cara, eles estão na mentira, são mentirosos, né? E a palavra de Deus diz que vão ficar de fora mesmo, né? Eles fazem lá uns juramentos que é coisa infernal. O Senhor Jesus diz: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Agora, não, eles vão lá, eles fazem juramentos. O profano, que é o iniciante, aquele que vai iniciar na maçonaria, ele se aproxima com os olhos vendados. Ao entrar na loja, né, um venerável, o especialista, né, toca-lhe o peito com a ponta de uma espada e pergunta: você vê alguma coisa, senhor? E é o profano, né, o que está ingressando na maçonaria, diz: não, senhor. Aí o venerável pergunta: sente alguma impressão? E ele tem ali a espada aguçada sobre o peito. E aí diz assim: a arma cuja ponta sentes no teu peito simboliza o remorso que há de perseguir-vos, se fores traidor à associação à qual desejais pertencer. O estado de cegueira em que vós achais é o símbolo do mortal que não conhece a estrada da virtude que ides principiar a percorrer. O que quereis de nós, Senhor? Ser recebido maçom, responde o candidato, né? Aí o venerável diz: se esse desejo é filho do vosso coração, sem nenhum constrangimento ou sugestão, ele responde: sim, Senhor. Aí o venerável diz: previno-vos, Senhor, que a nossa ordem exigirá de vós um compromisso solene e terrível. Se vos tornardes maçom, encontrareis em nossos símbolos a terrível realidade do dever. Qual é a terrível realidade do dever? A terrível realidade do dever de ser mentiroso por toda a vida e entrar no inferno de ponta cabeça. E aí depois diz: aí depois de submetido a muitas indagações, o profano é conduzido ao altar do juramento. Olha aqui, ó, tá vendo? E essa turma diz que lá não é uma religião. Tem um Deus, tem um altar de juramento, sobre esse altar estão livros religiosos. Se forem cristãos, estará a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento. Se for uma reunião
onde estão somente judeus, lá estará a Torá. Se forem só muçulmanos, lá estará o Corão. Se for uma mistura, estarão então todos estes livros. O sujeito se ajoelha, que é uma atitude de adoração. Lá tem também um Deus, que é o Gadu. Lá eles fazem oração. Como é que isso não é uma religião? Claro que é uma religião. Então ele se ajoelha com o joelho esquerdo, pondo a mão direita sobre a Constituição e a Bíblia, que deve ter em cima uma espada. A mão esquerda, o profano segura o compasso, apoiando-o no lado esquerdo do peito. Daí todos se levantam e ouvem o juramento do profano. Eu, fulano de tal, juro e prometo, de minha livre e espontânea vontade, pela minha honra e pela minha fé, em presença do supremo arquiteto do universo, que é Deus, perante esta Assembleia de Maçons, solene e sinceramente, nunca revelar quaisquer dos mistérios que sempre ocultarei, e nunca revelarei qualquer uma das artes secretas, partes ou pontos dos mistérios ocultos da maçonaria que me vão ser confiados, senão a um bom e legítimo irmão, ou em uma loja regularmente constituída. Né? Nunca os escrever, gravar, traçar, imprimir ou empregar com outros meios pelos quais possa divulgá-los. Juro também ajudar e defender meus irmãos em tudo o que puder e for necessário, e reconhecer como potência maçônica regular e legal no Brasil o Grande Oriente do Brasil, ao qual prestarei meu obediência. Agora veja, se violar este juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado, meu corpo enterrado nas areias do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulhem em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrílego para com Deus e desonrado para com todos os homens. Amém. Agora, veja se tem cabimento. O Senhor fala para não jurar, e o camarada ainda faz juramento contra a sua própria vida. Que absurdo, que loucura! Estes homens pactuaram com o diabo. Estes homens pactuaram com o inferno. E querem entrar no céu, Entende? Tem cabimento estas coisas? Tá, eu estou falando estas coisas. E veja, cada nível que eles sobem, né? Para o 4º grau, para o 5º grau, o 6º grau, e vai embora. Eles são desafiados, eles são obrigados a jurar contra a sua própria vida, de ficarem mentindo para defender o diabo, para defender o inferno, para defender essa irmandade diabólica. E aí, ó, você só não entende se você não quer que esse negócio aí é do diabo. Veja, a Lava Jato está denunciando o que é a maçonaria. Tá? Não se iluda. Essa liderança, o presidente lá, o Temer, tem lá o senador, né, o mineiro lá, o Aécio Neves, e esses governadores que estão aí, esses senadores, deputados, todos eles são homens envolvidos com a maçonaria, porque hoje você não se elege, né, para um cargo político se você não for maçom. Tá? Tem outra coisa também, eles estão em todos os lugares, tá? Eles estão na justiça, eles estão na administração pública, eles estão nas comunicações, eles estão na área de finanças, eles estão em todos os lugares, em todos os lugares. E o que estão fazendo esta gente? A grande maioria estão cometendo, como vocês estão vendo aí nessa política aí, estão cometendo crime hediondos, tá? Porque nós somos um país pobre, há regiões aí extremamente necessitadas, o sujeito não tem um atendimento médico, não tem um hospital, não tem um pronto-socorro,
não tem o remédio, nem o dinheiro para comprar uma aspirina. Mas estes homens roubam do nosso bolso bilhões de reais. Bilhões de reais. Então, estes homens estão cometendo crimes hediondos, hediondos. Verdade, e devo dizer aqui, que no meio da maçonaria tem gente séria, responsável, honesta, respeitável. Mas a grande maioria, principalmente os que estão na política, são um bando de ladrões safados sem vergonha. Então, por quê? Porque é um homem, né? Onde está o homem, está o engano, a mentira, o mal, a perversidade. Na maçonaria tem gente séria, responsável. Esse Sérgio Moro, esse juiz federal, e muitos dos que estão na Justiça Federal aí, são maçons, mas são gente de direita, responsável. O exemplo deles aí é o Sérgio Moro, esse juiz federal. Mas tem uma zurrapa que mostra que esse negócio de maçonaria não deve estar mesmo dentro de uma igreja cristã. Agora, isso não é privilégio só da congregação, não. Eles estão em todas as outras. Como falei há minutos atrás, estão no meio dos presbiterianos, mas eles estão lá nos meios dos batistas, dos metodistas, dos pentecostais, todos eles, entendeu? Eles estão no meio de todas dessas igrejas aí. Tá? Estão controlando e dominando elas. Então eu recomendo você que está vendo esse vídeo, tá? Fique sabendo, nós estamos vivendo os últimos dias, tá? Estamos vivendo os últimos dias, a vinda do Senhor é próxima. Então eu recomendo, você que é maçom, está envolvido com essa porcaria aí, tá? Se arrependa, se converta, saia fora disso daí, porque isso daí é do diabo. É do diabo. Procura aprender o que a Bíblia diz, procura uma igreja que tem escola dominical, participe dessas escolas, da escola dominical, onde você possa fazer pergunta e possa obter resposta, possa discutir as coisas que você entende que está certo, que está errado, para você aprender o que a Bíblia diz. Que se você entender o que a Bíblia diz, você vai sair fora disso daí. Tá bom? Então, meus queridos irmãos, para o vídeo por aqui. Pretendia falar algumas palavras e o negócio se alongou. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Eu nunca deixei de reconhecer que a congregação tem pontos positivos que as outras igrejas deveriam imitar. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. A pior das igrejas é aquela que não prega o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Entenderam? Porque se ela não prega o evangelho da salvação em Jesus Cristo, que está descrito no evangelho de João, onde o Senhor Jesus fala por 20 vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Entendeu? E para nós, crentes da Congregação Cristã do Brasil, cuja doutrina diz que, aqui, o terceiro ponto de doutrina, ele diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nele há duas naturezas, a divina e a humana. Então acabou a conversa. Entendeu? Quem crê está salvo por toda a eternidade, não tem por que discutir. Vai discutir com o Senhor Jesus? O próprio Deus que se fez homem deu a sua vida na cruz do Calvário para a nossa salvação. Entendeu? Mas veja, então a pior das igrejas é a igreja que não prega o evangelho da salvação. Está aí passando na tela agora, os versos onde o Senhor Jesus fala que quem crê nele tem a vida eterna, entendeu? Recomendo você pare o vídeo, confira na sua Bíblia se eu estou falando a verdade ou não. Simples assim. Agora, o que está ruim, então, veja, a pior das igrejas é aquela que não prega o evangelho.
E a congregação não está mais pregando o Evangelho há muitos anos. Não se fala no Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Abandonar a doutrina da salvação do Senhor Jesus, trocando pela doutrina de Tiago. Perverter o verso de Tiago 2,14, da 16, que diz que fé sem obras é morta, e jogaram no lixo o ensino do Senhor Jesus sobre a nossa salvação. Entende? Indo atrás de Tiago, que nem apóstolo foi. O homem nem apóstolo foi. Ele foi incrédulo a vida toda. Quando os apóstolos decidiram escolher alguém para substituir o Judas, o traidor, ele não foi escolhido. Entenderam? Certamente porque não tinha qualificação para ser um apóstolo. Ele foi bispo na cidade de Jerusalém. Então veja, usa o ensino de um homem que nem apóstolo foi, para contradizer o que disse o Senhor Jesus e para contradizer o ensino dos apóstolos. É uma loucura. Isso é uma apostasia infernal. Bom, então, eu vou apresentar agora, nos próximos minutos, os 75 pontos heréticos da congregação. A apostasia da congregação das suas doutrinas originais. Para que você que está vendo esse vídeo compreenda que o que está ruim mesmo. Tá? Recomendo, na leitura, no exame desses pontos heréticos da congregação, você faça pausa no vídeo, entende? Examine os versos que eu estou apresentando para você compreender, entendeu? Quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas, tá? Então veja com cuidado isso que eu vou apresentar agora. Então é isso aí, né, meu querido irmão? Deus abençoe a todos, divulgue os meus vídeos, se inscrevam no meu canal do YouTube, divulgue os vídeos lá no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades e tudo mais, para que a nossa Irmandade conheça a verdade da palavra de Deus e salve as suas almas. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo, é muita apostasia, entende? Das nossas doutrinas originais. Se você gosta da congregação, beleza, tá bom? Continue por lá, mas veja, seja um crente, uma crente bereana. O que eram os crentes bereanos? Eles eram os crentes de uma cidade chamada Bereia, que era vizinha à cidade de Tessalônica. E o Espírito Santo mandou que Lucas registrasse, no capítulo 17, versículo 11 do livro de Atos, que estes crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Mais nobre quer dizer mais especiais, mais dignos, mais centrados, mais de acordo com a vontade de Deus. Então, tudo que você ouve, tudo que você vê dentro da Congregação de Santo Brasil, investigue, examine, preste atenção, confira com o que a Bíblia diz. Se o que você ouviu, se o que você viu, confere com o ensino da Escritura Sagrada, louvado seja Deus. Mas se não confere, joga no lixo, porque é do homem e do diabo. Tá? Não se iluda. Estamos vivendo um momento difícil. Divulgue os meus vídeos nas redes sociais e se inscreva no meu canal de YouTube. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.